O seu número de nascimento explica por que você se sabota sempre na mesma situação. Assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar a calcular esse número e a entender o que ele fala sobre a sua vida. Meu nome é Raquel, eu sou numeróloga e estou aqui para explicar tudo sobre o poder dos números e da espiritualidade prática na sua vida. Então, vamos começar com o cálculo deste número. E o que você vai fazer? Você vai somar a sua data de nascimento. Primeiro, some o dia do seu nascimento. Por exemplo, o meu é dia 25, então eu vou somar o 2 mais o 5, que dá 7. Segura esse número. Depois, o mês do nascimento. Então, o que você tem que lembrar? A maioria dos meses são únicos, né? Então, janeiro é 1, fevereiro 2, e assim vai. Aí, outubro você considera 1, novembro você considera 2, porque você vai somar o 1 mais 1 do 11, e dezembro você considera 3, porque você soma o 1 mais 2, dá 3. E você vai somar o ano do seu nascimento. Por exemplo, o meu é 1992. Então, eu vou somar o 1, mais o 9, mais o 9, mais o 2. Deu 21. Depois, eu vou reduzir para apenas um número. Soma o 2 mais o 1, dá 3. Agora, você vai pegar o número que deu no dia, no meu caso, o 7, mais o número que deu no mês, o 3, e mais o número que deu no ano, 3. Então, eu vou somar 7 mais 3, no meu caso, dá 13, que inclusive é um número kármico, mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo. E aí, quando a gente chega nesse número e que não dá 11 ou 22, a gente reduz para apenas um número, porque o 11 e o 22 são números mestres dentro da numerologia pitagórica, então a gente considera o 11 e o 22. Então, 13, 1 mais 3 dá 4. O meu número de propósito é o número 4. Então, coloca aqui nos comentários para mim qual é o seu, para que eu te dê alguma dica relacionada ao seu número. Então, vamos lá. O que o propósito de número 1? Eu vou falar de cada número, tá? Então, assiste até o final e anote o seu. O que o propósito de cada número vai falar? Por exemplo, o propósito de número 1 vai falar de uma pessoa, o propósito fala do que você veio fazer, do que você deve se empenhar e muito para fazer. Aquilo que você deve colocar como ponto focal na sua vida. Até porque o propósito, ele fala daquela energia que guia todas as outras, é o ponto de equilíbrio da sua vida, é essa energia. Então, é a energia que você tem que focar para que as outras aconteçam de uma forma mais tranquila. E aí, você vai pegar e olhar o número 1. O número 1 é o número da força, da independência, é uma energia bem masculina, é uma energia que fala de poder através das suas conquistas, das suas lutas, né, de um poder que você buscou com unhas e dentes, meio que uma energia de leão. Então, quando ele vem no propósito, fala de uma pessoa que precisa buscar os seus sonhos incansavelmente. Aquela pessoa que não pode esperar que as coisas caiam no seu colo. Você precisa ser independente. Você precisa correr atrás dos seus sonhos. Você precisa usar as suas ideias diferentes, liderar, ser, assim, pioneira, colocar para o mundo tudo isso de diferente que você tem. O seu ponto diferente de vista, né, sobre as situações, sobre a vida, vão fazer com que você conquiste o seu lugar de destaque, tá? Então, é uma energia que eu adoro relacionar e fazer analogias, né? É como se fosse o Simba ali do Rei Leão, né? E aí, no Simba, como que ele consegue conquistar ali quando ele vai lutar contra o Scar para conquistar o seu lugar como rei? Ele não vai direto na luta. Primeiro ele passa pelas hienas com uma ideia diferente, que ninguém pensou, né? E assim ele consegue ir se infiltrando até conseguir o seu objetivo, né? E é assim que ele conquista o brilho, quando ele vai e ele luta literalmente com unhas e dentes. E é isso que você, que tem um propósito de 1, precisa fazer. O brilho é seu. Você veio para liderar, você veio para conquistar. Mas você tem que acreditar nesse seu potencial. E eu te digo, só de ter o 1, você tem o poder para isso.
Agora, o número 2, quem tem o propósito 2, veio para equilibrar os pratos, para ser aquela pessoa diplomática, flexível, paciente. Então, é aquela pessoa que é parceira e que vai fazer tudo em volta de parcerias. Então, ela sempre tem que ter alguém junto com ela ali para ir de mãos dadas. É aquela pessoa que precisa olhar para o lado, para o outro, para poder, né, conseguir se sair bem nas situações. Então, tem essa energia muito forte de diplomacia, mas é uma pessoa que não pode se esquecer de si. Porque se ela fizer isso, ela pode ir para um lado negativo da energia, em que ela vai para a dependência. E você não pode ser dependente, você tem que ser independente. A sua conquista vem através de você saber o seu potencial, o seu poder e trazer os outros juntos com você ali, de mãos dadas, e equilibrar o seu potencial de uma forma flexível, de uma forma mais feminina, mais cuidadosa. Se você agir de forma muito impulsiva, você está indo contra essa sua energia. Então, lembre-se sempre da diplomacia e de saber equilibrar os pratos. Se você tem um propósito de 3, aqui você fala, a gente vê, né, uma pessoa que tem um potencial criativo gigantesco. É a energia da alegria, da comunicação, da expansão, através dos seus talentos. Só que muitas vezes a pessoa que tem um propósito de 3, ela tem medo de colocar isso para o mundo. Às vezes, porque na sua criação ela foi muito podada, a família criou essa criança enclausurada, ou não deixando ela expressar esse potencial criativo e de comunicação para o mundo, né? Mas é uma pessoa que tem um potencial gigantesco. E aí tem que usar esse potencial de uma forma madura, saber quando, aonde, com quem falar. Quando, aonde e com quem ela pode expressar as suas ideias diferentes. É uma pessoa que tem o potencial assim de explodir, de alcançar distâncias com a sua criatividade. Mas ela tem que utilizar de forma realmente madura para não ficar com a síndrome de Peter Pan, porque o 3 ele tem uma energia infantil. Então, pode ser uma pessoa que vai para um lado de ficar mais infantilizada também. Então, cuidado e use a sua energia da melhor forma possível. Agora vamos falar do número 4, que tem uma energia bem oposta ao número 3 aqui, né? E é o meu também, né? Então, o 4, ele é o número do foco, ele é o número da segurança, da estabilidade. E quando a gente fala um propósito de 4, fala de pessoas que precisam utilizar a sua energia para produzir através de uma rotina. É dedicação mesmo. O 4 é trabalho de formiguinha, mas são pessoas que constroem segurança e estabilidade através desse dia após dia, dessa dedicação e dessa determinação. É uma pessoa que precisa de constância. E o que mais vai sabotar ela é realmente não estabelecer essa rotina e ficar ali postergando as coisas que precisam ser feitas agora. É uma pessoa que, quando ela sai dessa rotina, ela vai desorganizar todas as áreas da vida e ela se sente meio perdida. Ela precisa das coisas certinhas ali. Às vezes pode se tornar até um pouco metódica. Então, tente estabelecer a sua rotina e seguir essa rotina à risca. Não coloque coisas a mais que você sabe que você não vai conseguir cumprir, porque sair fora do que você planejou vai te trazer frustração. Agora, vamos para o número 5. O número 5 é o número da liberdade, da expansão, é o número da versatilidade, da adaptabilidade. Uma pessoa que tem um propósito de 5 veio romper barreiras. É uma pessoa que veio atingir diferentes grupos, que consegue se movimentar muito bem, com fluidez, tem uma energia de comunicação muito boa também, é aquela versatilidade gigantesca. Então, é uma pessoa que consegue se adaptar aonde quer que ela vá, uma energia meio de cigana. Mas é uma energia extremamente movimentada também. O que pode sabotar o número 5? Exatamente esse movimento extremo. Então, é uma pessoa que precisa colocar essa energia de movimento para fora. Então, eu sempre indico o quê? Exercício físico, vá fazer uma caminhada, contato com a natureza, para você não ficar ansiosa, porque o 5 ele pode trazer ansiedade com todo esse movimento também. Então, controle o seu fogo colocando ele para fora e não abafando ele. Deu para entender?
Agora vamos falar um pouquinho do número 6, o propósito de 6, que é o propósito de cuidar, de trazer harmonia. São pessoas que são excelentes líderes, inclusive, porque são pessoas que conseguem olhar para o todo e para a harmonia geral daquele ambiente. Né? É uma pessoa que veio cuidar, veio harmonizar, veio olhar para o seu entorno, é uma energia, assim, de amor muito grande, é o número da família, é o número do lar. Então, o que sabota o 6 é a pessoa ficar um pouco controladora em relação aos seus relacionamentos e os seus sentimentos. Então, ela pode querer controlar os sentimentos daquelas pessoas que estão em volta, ou que ela se relaciona, e ficar um pouco tóxica em relação a isso, meio de querer as pessoas só para ela, né? Então, é saber equilibrar e buscar inteligência emocional. Isso vai fazer com que você expanda e muito a sua energia e traga harmonia por onde você for. O número 7 é o número da inteligência. E aí, quando a gente fala aqui de uma pessoa que tem um propósito de 7, é uma pessoa que veio trazer e compartilhar a sua visão diferente do mundo. Veio trazer conhecimento, veio trazer espiritualidade, veio trazer a expansão através do autoconhecimento. Eu falo que o 7 tem um poder de visão de raio-x. Então, são pessoas que têm uma intuição aguçada e que têm esse olhar diferente para o mundo. Então, elas são pessoas que vão ser mais observadoras, que vão olhar mais entre as entrelinhas, e o que vai sabotar, vai trazer essa energia de segurar essa pessoa é o perfeccionismo. Então, ela sempre pensa que não está bom o suficiente, que tem que fazer mais, que tem que estudar mais, que tem que se dedicar mais. Então, nunca está bom. E aí ela fica travada e ela não sai do lugar. Então, lembre-se disso se o seu é o 7. Se você tem um propósito 8, o primeiro ponto que eu preciso te falar é: haja de forma verdadeira. Raquel, e essa é a maior dúvida também dos meus clientes de 8, tá? Então, já vou esclarecer aqui para você. Raquel, o que é isso ser verdadeiro? Primeiro, o que eu vou te trazer de exercício prático? Você vai escrever uma folha. Quais são os seus valores inegociáveis? O que na sua vida você não consegue sair fora? Então, por exemplo, para mim, um valor inegociável para mim é a gratidão. Então, se eu vejo uma situação em que eu estou vendo uma ingratidão ou uma coisa do tipo, aquilo ali é uma coisa que me faz muito mal. Então, você que tem 8, porque eu não tenho 8 no meu mapa, você precisa olhar para esses pontos na sua vida. Todas as vezes que você pisar fora e que você se trair, por exemplo, eu não gosto de ingratidão, mas eu estou me relacionando com uma pessoa ingrata, e ela está sendo ingrata comigo, e eu estou deixando isso acontecer, e eu estou me sentindo mal, e eu fico remoendo aquela situação, ali você corta toda a sua energia de manifestação. Então, o que sabota o 8 é a falta de verdade. Porque o 8, ele é o número da verdade, o número da justiça, e ele traz um poder de manifestação gigantesco. Você pode trazer do plano espiritual para um plano material com muita facilidade, mas você tem que agir com essa verdade com você e, é claro, que com os outros também. Aí temos o número 9. O 9 também tem um arzinho de justiceiro quando vem aqui no propósito, mas ele fala de um propósito do amor universal. O número 9 é o número da generosidade, da empatia, um número muito espiritual, assim como o 7. Eu considero o número 8 também um número espiritual. E o número 9, ele fala de amar a tudo, como sendo o mesmo, né? Então, é sobre respeitar todo mundo, né, da mesma forma, e todos os seres vivos também. Então, tudo merece esse amor e esse respeito. O 9 tem o poder da cura pela fala. Então, é uma pessoa que tem que trabalhar a sua espiritualidade constantemente. Todos os números espirituais, tá? 7, eu considero o 8 também, o 9, o 11 e o 22. Se você não tem uma rotina de conexão espiritual, as suas energias desandam e tudo trava na sua vida. Então, o maior sabotador dos números espirituais é a falta de conexão consigo, é a falta de autoconhecimento e a falta de trabalhar as suas energias, e é por isso que você está nesse canal. Então, o 9, o maior sabotador dele é amar demais o outro e esquecer de si. Então, o 9 precisa cuidar de si para fortalecer a sua energia e assim continuar nesse ciclo de ajuda e de expansão.
Número 11. Número 11 fala da cura pelas mãos, tem uma intuição fora do comum. Então, uma pessoa que tem um propósito de 11 é uma pessoa que veio curar através do toque, é uma pessoa que veio inspirar através dos seus diversos talentos. O que sabota é a falta de acreditar em si. E ela duvida de si, das suas habilidades, da sua intuição, e acaba, muitas vezes, ficando até mesmo um pouco paranoica. Então, cuidado. Vá buscar a sua conexão com você, vá se entender, se conectar com a sua espiritualidade, para assim você conseguir colocar todos esses seus talentos para o mundo e inspirar por onde você passar. E o 22 é o número da sabedoria, é o número que fala da magia, de saber manipular os elementos e de transformar tudo em ouro. O toque de Midas é o grande construtor, é o número 22. Então, fala de uma espiritualidade fora do normal, é um número que aparece em poucos mapas, mas é uma energia que aqui no propósito fala de uma pessoa que veio construir grandes coisas, grandes obras, mas precisa de viver a sua verdade, assim como o número 8, e precisa dessa conexão com o autoconhecimento e com a espiritualidade para acreditar e confiar no seu potencial. Porque se você não se vê dessa forma, você não consegue colocar isso para o mundo. Então, esse foi um resumo, né, do que trava, né, o que sabota cada um dos números de propósito e do grande potencial destes números também. E se você gostou da dica, não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana eu estarei aqui trazendo dicas sobre os números, o poder deles na sua vida e lives para te ajudar a entender melhor o poder deles na sua vida. E se você quer entender o poder do seu número de alma, aquilo que motiva a sua alma, te espero na próxima semana com essa dica de ouro.